Arcane tem várias mensagens e subtextos que nos fazem entender melhor o conflito e os relacionamentos dos personagens. E para entender melhor como esses temas se conectam, nós precisamos ver de perto o que a gente considera ser o coração da série, a história da Vi e da Jinx. Desde o começo da série, vemos que Vi se preocupa com sua família, sempre protegendo e incentivando a Powder. Mas isso se perde depois que a Powder tenta ajudar eles no resgate de Vander. Vi por um momento perde a cabeça e desconta toda a sua raiva e frustração na irmã, falando aquilo que ela sempre ouviu de Milo, que ela dá azar. A gente sabe muito bem das consequências disso pra Powder, e depois de ver ela nos braços de Silco, a Vi se arrepende, mas não tem tempo de fazer nada. Depois de ser liberada da cadeia, Vi tenta ir atrás de Jinx para se reconciliar com ela, mesmo com Echo e Caitlyn falando que a Powder já não existe mais. E todos os acontecimentos da primeira temporada acabaram resultando na Jinx sequestrando a Caitlyn e atacando o conselho. But you changed too. So, here's to the new us. Depois disso, Vi tenta se convencer de desistir da Jinx, mesmo que relutante. Jinx, por outro lado, em todas as tentativas de ajudar os outros, ela acabava piorando a situação. Vander, Milo e Clegor morreram por sua causa, e no final da primeira temporada ela acaba matando o Silco também. Vemos ela confusa, querendo voltar a ser quem era antes, mas não conseguindo superar os pensamentos negativos. Depois do ataque ao conselho, Jinx e Vi se afastaram cada vez mais. E o ápice disso é quando Vi se vê no meio de uma guerra onde a irmã dela é o alvo principal, e Jinx vê sua irmã se juntando aos defensores, que mataram seus pais no passado. E tudo isso acaba culminando na batalha entre as duas. Mas nas entrelinhas era perceptível que ambas estavam relutantes em seguir por esse caminho de conflito. Podemos perceber pelas falas trêmulas de Vi em tentar acreditar que sua irmã realmente não existe mais. E na Jinx, por hesitar em puxar o gatilho no momento que vê sua irmã pegando o antigo óculos de Clegor. Em seu embate nas minas, as paredes pintadas contando através das pinturas todo o passado entre elas. A coluna se rachando, desmanchando o desenho das duas. Parecia um indício que seus vínculos estavam acabando, mas isso nunca foi verdade. A cor de seus olhos, o rastro de suas habilidades, a maquiagem borrada nos olhos de Jinx, similar à tatuagem de Vi. Apesar de tudo, uma sempre fez parte da outra. E finalmente, no momento de acabar com tudo, Vi hesita e as duas se separam novamente. Dois personagens que são cruciais para o desenvolvimento das duas nessa temporada foram Isha e o retorno de Vander, como Warwick. Isha lembra Jinx como é ter uma família, elas se divertem juntas e Jinx cria uma relação de irmã mais velha com ela, enxergando um paralelo de seu passado. Quanto mais tempo ela passava com Isha, mais humanidade Jinx ia recuperando, a dando um propósito e ganhando uma amizade, coisa que há anos ela não tinha. Além disso, por conta das ações de Isha, Jinx teve a oportunidade de realmente ajudar o povo de Zaun quando eles foram presos, e isso mostra pra ela que ela não precisa se limitar a ser alguém que só fere as pessoas em volta dela. E o Warwick, quando aparece pela primeira vez, é introduzido como um monstro brutal. As cenas de violência contendo ele são as mais explícitas da série, e depois de descobrirem que é o Vander, além das duas irmãs se unirem para curá-lo, essa situação toda prova pra Vi que mesmo atrás de um monstro, ainda é possível alcançar a pessoa por trás. Então ela entende que nunca é tarde demais para salvar alguém que ama, mesmo que esse alguém tenha se perdido. Vemos aqui a volta de uma de suas principais características, de nunca desistir de proteger a sua família. Vi was strong because she was afraid. Well, her fear of losing us is what made her fight so hard. Isso tudo faz as duas enxergarem um possível recomeço, mas a gente sabe que não acaba por aqui. Vander se descontrola de novo e Isha se sacrifica para salvar todo mundo. E por conta de tudo isso, Jinx volta a ter todos os pensamentos negativos dela, concluindo que só tinha uma solução: encerrar o ciclo. Tudo isso porque o caminho dela se cruzou com o caminho de outros dois personagens que acabaram passando por algo parecido. Nos primeiros episódios em que o Victor e o Jace aparecem, a gente já consegue perceber a diferença no pensamento deles sobre o mesmo objetivo dos dois: usar a ciência e a Hextech para melhorar a vida das pessoas. Jace se mostrava relutante no progresso da Hextech por conta de tudo que o Heimer falava, e depois que entrou para o conselho, ele acabou deixando seu trabalho como cientista de lado, já que agora ele tinha responsabilidades demais. Já o Victor sempre foi mais ambicioso, ele queria melhorar a vida das pessoas e aquilo não podia esperar. Enquanto Jace se preocupava com as suas responsabilidades como conselheiro,
Victor tentou de tudo para avançar a pesquisa e acabou ficando cego pela própria ambição. E essas diferenças acabam desgastando a amizade deles. Depois do Victor ser curado pelo Núcleo Rex, ele diz a Jace que os caminhos deles já se distanciaram demais e se despede de seu amigo. E de fato, os dois acabam deturpando o objetivo inicial da criação deles. Jace, confuso, se vendo sem opção para acabar com a ameaça de Silco e recuperar a gema Hextech, acaba criando armas. E Victor vai para a subferia e lá ele acaba ajudando várias pessoas. Mas a gente percebe que tem algo de errado. As pessoas que foram transformadas por ele parecem uma sombra do que já foram. E a gente vê isso até fisicamente, já que eles não têm mais expressão, e na cena do Salo dentro dos Rex Portais, a gente vê que a respiração dele sequer solta vapor. Os milagres de Victor tiram a humanidade das pessoas, as emoções, as imperfeições e até mesmo o calor. Depois do ataque de Jace, Victor abandona de vez a sua humanidade, e no conflito final dos dois, podemos ver que o Jace, ao ter sua mente unida de Victor, entende as motivações dele. Mesmo por trás daquilo tudo, ele ainda tinha um objetivo nobre, mas que resultaria em algo terrível. Quando tudo parecia dar errado, surge o Garoto Salvador. Echo aparece sempre nos momentos-chave de cada núcleo. Ele chega na hora que a Jinx vai se matar, convence ela a unir Zaun e ajudar Piltover na guerra. Os dois aparecem na guerra quando a Ambessa está prestes a ganhar, e no final ele aparece no confronto entre Victor e Jace, explodindo o Revosé na cara do Victor. E por consequência das ações dele, Vi e Jinx lutam lado a lado de novo, com Jinx se sacrificando e fingindo sua morte, saindo como uma heroína e libertando sua irmã do peso de sempre correr atrás dela. E Jace consegue convencer o Victor, e eles destroem aquilo que eles criaram juntos, porque o Victor entendeu que a sua gloriosa evolução na verdade destruía aquilo que ele sempre quis ajudar, a humanidade. Justamente o que faz a gente se conectar tanto com a série. Conhecemos os personagens, seus relacionamentos, seus conflitos, suas dores e suas falhas. E no final de tudo, a gente vê que por mais que os conflitos de cada núcleo sejam diferentes, todos eles se complementam e tem alguns temas similares que ressoam por todos eles. A aceitação de cada fato que levou os personagens para caminhos distintos, o questionamento sobre quando é tarde demais para salvar alguém e a capacidade de seguir em frente. Mas nada disso seria possível sem a lição que o Echo aprendeu no outro universo: o perdão.